nos recebeu aqui como marinheiro. Para quem estava antes, aquele que eu falei da piscina, ele passou aqui para o Xanxerê. Frio. No inverno, aí eu botava 4 mulheres dentro d'água. Você acha que eu era machista, não tinha educado ainda? Aí era mulheres complicadas. Depois eu aprendi agora a memória. Esse trabalho foi criado de 2018 a 2019. Ele é o meu trabalho de mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina, no teatro. Então, foi esse trabalho que eu usei, construir durante o meu mestrado, e é ele que eu analiso na minha dissertação. Eu analiso o processo, né, a busca, o tema, né, masculinidades, depois eu analiso o processo com Asilar e depois analiso algumas respostas que a gente teve nas primeiras apresentações, nos debates, né? Esse espetáculo surge de um desejo muito grande que eu tinha em 2018 e 2019 de não ser colocado no mesmo pote que algumas pessoas, algumas figuras, em especial o mais novo usuário de tornozeleiras eletrônicas desse país. Eu tinha uma necessidade muito grande de falar, não é só porque eu sou homem heterossexual que eu estou no mesmo pote que essas pessoas, né? E aí busquei estudar, né? Eu costumo dizer que esse espetáculo ele é uma resposta de um homem hétero, cis, às demandas feministas e LGBTQI+, né? Demandas tão fundamentais, tão urgentes, tão necessárias, tão imperativas na nossa época. E que eu sinto muita falta de que homens falem sobre essas demandas, né? Homens héteros aceitem, discutam, reflitam e se renovem, né? A partir da escuta de demandas tão importantes como as feministas e as dos movimentos LGBT QIAPN+. Que mais? A direção do espetáculo da professora Zilá Muniz, a nossa professora de dança da universidade, uma grande amiga também. Ela é parceira de grupo já desde Marinheiro, desde 2003, ela sempre dialogou muito com a gente. Acho que é isso que eu posso falar. Eu me abro a perguntas, a comentários. Estou aqui para discutir, conversar, saber como batem vocês, que esses debates acho que são muito importantes para nós também medirmos a extensão, né, do nosso discurso, seja ele falado, seja ele corporal, teatral, performático. Por favor. Tem um negócio bem legal, que é basicamente esses movimentos de homens com homens, né? Que daí diz que homem prende esse homem com outro homem. E às vezes o homem prendeu esse homem com um homem calhordo. Cara bagaceira, né? E daí nesse movimento tem da galera se regular, se ajustar, né? Ver fundamentos e tudo mais. E o que tu diz, tu acha sobre isso? Tem uma fala feminista, eu não vou lembrar de que a autora onde eu li, mas é uma fala feminista que fala que o machismo ele é quase um namoro entre os homens, né? Ele é uma coisa de homem para homem, com homem, né? Aquele texto, o primeiro texto que eu falo, ele é uma parte do primeiro capítulo que eu escrevo na minha dissertação sobre o vestiário masculino meu. Eu tenho uma primeira parte da minha dissertação que eu discuto masculinidades, e aí esse texto do vestiário masculino é meu. O segundo texto, e aí eu acho que entra na tua é do Paul Preciado. Não sei se vocês conhecem o Paul Preciado, que era Beatriz Preciado, e hoje é o Paul Preciado. Ela é um homem trans, né? E é talvez um dos grandes pensadores de gênero que nós temos no mundo hoje, um pensador que atua na Espanha. Não lembro se tem espanhol, tá? Mas acho que sim, o nome Beatriz Preciado, acho que sim. E esse o segundo texto é dele, né? E é muito interessante perceber que quando eu fui buscar um texto que me representasse enquanto masculino,
o texto que eu achei que melhor me representava era do homem trans, né? Não era de um masculino biológico, né? Então, o último texto que eu falo, e que eu realmente, assim, é o texto que mais me contempla enquanto masculino que eu li em toda essa minha pesquisa que eu fiz, é um texto de um homem trans. E acho que é muito importante, né, para nós, homens masculinos, né, ouvir essas línguas, né, ouvir. Porque, como você falou, a nossa formação é horrorosa. E acho que quando eu trago esse texto do vestiário masculino, o meu objetivo maior é tentar dizer e mostrar e me usar como exemplo de que o machismo ele é ruim, agressivo, lógico que sem comparação, mas também para os homens, né? Nós também sofremos do machismo, né? Eu acho que todos os homens adultos que estão aqui lembram de situações de opressão, de agressividade, de competitividade na sua adolescência, na sua infância, né? que apontavam você para essa masculinidade, né? Para você virar homem, né? E esse processo é muito agressivo. E acho que hoje a gente tem, as meninas estão muito mais, né? As meninas, as adolescentes, eu vejo que elas têm, nós reeducamos em vários aspectos as meninas, né? As meninas hoje procuram seus projetos pessoais, elas têm outras ambições do que tinham há 40, 50, 60 anos atrás, né? Mas vejo que nós temos esquecido de reeducar os meninos, né? Os meninos continuam sempre sofrendo dessa educação machista, e acho que se a gente quer diluir e até apagar, né, essas práticas machistas na nossa sociedade, é urgente a gente pensar numa outra educação para os meninos, né? Num outro lugar de educar os meninos. Isso é muito difícil, porque eu tenho filhos masculinos e você consegue controlar isso até que ele sai para o mundo, né? E quando ele vai para o mundo, quando ele vai para a escola, quando ele começa, né, a entrar nessas relações, a masculinidade tóxica, né, o machismo atua sobre esses meninos de uma forma absurdamente agressiva, né? Isso é notório, todo mundo sabe, a gente vê na rua, né, os meninos nessas trocas desses dois aspectos que eu acho bem importantes da masculinidade, né? A agressividade e a competitividade, né? Que não à toa são, se nós pararmos e pensarmos, os pontos de referência do nosso mundo capitalista ocidental, né? O mundo capitalista é um mundo competitivo e agressivo, né? Se você for ouvir os coaches, eles vão te apontar a ser agressivo e competitivo, ser o melhor, e ser o que vai, né, investir e tal. Muito boa essa pergunta. Vou fazer uma colocação. Já assisti muitas vezes os espetáculos, né, dos movimentos, faço parte, né, junto com a Casa Vermelha, conheço o Teatro no Trâmite. A minha contribuição à pergunta é com o meu olhar 18 anos enquanto educadora, né, sou professora de adolescentes. Trabalho com adolescentes há 18 anos, e não só em sala de aula formal, mas em projetos sociais que eu desenvolvo. E tem um livro da Bell Hooks, que se vocês quiserem acessar o livro da Bell Hooks, que é Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas, que ela vai falar justamente dessa socialização violenta e machista que os meninos sofrem. No livro, o que ela sugere, eu sou mãe de um menino, e então o João cresce em um ambiente cercado de pessoas, né? Tanto eu quanto o pai do meu filho somos artistas também da literatura. Ele cresce no ambiente da Casa Vermelha, próximo a artistas, e essa educação feminista, né? Educar um menino feminista no sentido amoroso é também cercar esses meninos de boas referências masculinas, porque, como ele falou, às vezes as referências masculinas estão ali, mas são péssimas referências masculinas, né? Então, a Bell Hooks, a primeira coisa, uma das coisas que ela aborda é certos meninos de referências masculinas que tentam, na sua história, desconstruir esse lugar de violência e tal. Então, o meu filho é educado nesse lugar, e na escola, como o André falou, começa a socialização, que é para além da família. Então, meu filho gosta de dançar, meu filho gosta de cantar, meu filho gosta de fazer teatro, o meu filho gosta de muitas coisas, ele gosta de ler.
ele começou a não querer mais dançar na escola, começou a querer não mais cantar na escola, porque os meninos começam a falar que ele é o quê? Viadinho. Então, como você vai fortalecer essas crianças? Né? E eu sou mãe, entende? Então, o seu filho começa a dizer, não, eu não quero mais dançar, mas eu sei que ele gosta de dançar. Ele dança em casa. Não, mas eu não quero mais dançar, mãe. Ah, não estou afim, mas eu sei que ele quer. Né? Porque isso começa a vir na sociedade. E outra coisa que é muito importante, né, eu trazer aqui, o avanço vertiginoso, assustador, apavorante nas redes sociais de discursos misóginos, movimentos dos incels e dos redivios, e a gente precisa debater com urgência isso, porque os nossos adolescentes, eu estou hoje, ontem eu estava conversando aqui com um grupo da Barca, gente, eu estou vivendo uma experiência de ter muito mais alunos meninos do que meninas, com 18 anos de sala de aula. E eu não sei se é justamente pelo que o espetáculo diz, a ausência das meninas, né, das mulheres, faz com que aflore esses comportamentos da socialização masculina. E é assustador ouvir meninos de 13, 14 anos com discursos mais machistas do que homens mais velhos, que foram educados no lugar antes desses avanços de discurso de gênero. Porque hoje a educação está, infelizmente, se dando nesse espaço virtual em que não se há controle mais. Né? Então, quando eu vejo, sempre que eu vejo o espetáculo, né, eu fico muito movida por ser mãe de menino, por ser educadora lidando com meninos e adolescentes, por entender a importância das referências masculinas nesse sentido, porque as mulheres fazem toda a frente feminista, né? A gente vai para a luta, a gente traz os debates, a gente luta por esse lugar, mas é importante que os meninos tenham novos modelos de masculinidades, né? E refletir, né? E trazer isso, né? A questão é assim, né? A gente vai sempre, e acho que esse processo de educação da família é importante, é fundamental, mas esse projeto social, né? Enquanto ele não for assumido enquanto projeto da nossa sociedade, eu acho que nós vivemos hoje assim, existem saídas para os meninos, existem conforto nesses lugares, né? Meu pai é um homem de 38 anos. Meu pai tinha uma formação machista, ele talvez tenha a clareza de algumas coisas, era uma pessoa muito inteligente, muito estudada, mas estruturalmente eu sou, praticamente todos nós masculinos aqui somos, né, machistas. Eu acho que isso é estrutural. E por mais que exista hoje, né, esse ímpeto nas famílias individualmente, eu acho que isso precisa ser encarado como um projeto social, mas enquanto a gente tiver pessoas, né, que vem as mídias sociais dizer que meninos têm que vestir azul, meninos têm que vestir rosa, a gente vai ficar distante desse movimento social que é necessário, como você falou, para a gente, porque essas masculinidades, elas estão presentes na mídia, no esporte, né? Tem o Neymar, né? Tem os lutadores, quer dizer, essas figuras são muito fortes, né? E cada vez tem um impacto maior sobre a gurizada. Então é muito importante essa mediação que você coloca, né? Que eu acho que sim, né? As mulheres fazem uma mediação muito importante, eu acho que mas essa mediação tem que ser social, a gente tem que conseguir criar essa mediação, por exemplo, para essas figuras masculinas referenciais também. Eu acho o seguinte, analisando todo um contexto, né, se fala muito em diversidade, né, diversidade de pessoas, diversidade de seres humanos, diversidade de comportamento, mas se esquece de falar da diversidade do respeito, você respeitar a própria diversidade, né? Então, eu vejo por mim, né? Eu, enquanto cadeirante, enquanto pessoa com deficiência, né? A grande maioria aqui me conhece, né? Mas eu sempre, durante toda a minha vida, eu lutei pelo meu espaço. E hoje eu já estou na faixa dos... Estou usando as duas vagas, né? O cadeirante e a vaga do idoso, né? Mas 60 mais é meio feio, né? Não sei mesmo. Mas com o espírito de jovem, né? E a gente ainda percebe isso, né?
E eu frequento uma academia aqui em Xanxerê. Eu vou 2 ou 3 vezes por semana, eu vou na academia. Né? É uma academia bem bombada, assim, né? Tem um monte de homem hétero, né? Mulher bombadonas também, né? Fortes e tal, né? E eu noto que eu estou com um pezinho de 3 quilos lá, fazendo o meu exercício que eu tenho que fazer, e do lado tem um cara lá erguendo 20 quilos, né? E o quanto as pessoas olham para mim e não entendem por que eu estou lá. Né? Então, eu estou ocupando o meu espaço dentro da minha potencialidade. Então, o que a gente percebe hoje, infelizmente, a sociedade deveria evoluir para um patamar um pouco mais de tolerância, se percebe que não tem essa tolerância, né? Pelas diferenças, não se tem isso. Se cria pequenos feudos, né? E dentro daquele feudo lá você é o bom, é o tal, né? E você tem o direito de pegar, ofender, agredir, xingar, protestar, muitas vezes sem razão e sem argumento, quanto um comportamento que está vinculado à própria diversidade humana. Porque aqui todo mundo é diferente, todo mundo pensa de uma forma diferente, age de uma maneira diferente. Eu ando de uma maneira diferente, mas eu ando. Né? Então, Luísa, ri, mas é verdade. Né? Então eu estou sempre em função, em movimento. Né? E as pessoas têm que entender isso e aprender a respeitar a diversidade. Né? E aquela música, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, porque Deus é menino e menina. Né? Masculino e feminino. Exatamente. E essa música é bem antiga, muitas pessoas cantam, é bem antiga essa música, né? E a sociedade, por incrível que pareça, não aprendeu a respeitar a diversidade que nós temos. Tu pode ser homem, pode ser hétero, pode ser homossexual, várias situações, tu entende? Então, assim, é o respeito enquanto ser humano, mas todos nós somos seres humanos. Só que enquanto tiver pessoas dizendo assim, eu sou imbrocável, eu sou imorrível, eu sou isso, eu sou aquilo, traduz a ideia do super-homem, traduz a ideia da pessoa que, em termos de capacidade, não, eu vou lá e vou bater em todo mundo, vou quebrar a cara de todo mundo, provei que eu sou homem e tal, eu sou mais forte de todo mundo, estou me sentindo bem. E não é assim. Enquanto a gente não tiver esse padrão de evolução,